você me segue no Instagram, você viu que recentemente eu fiz uma viagem super legal para a Amazônia com meu pai. E a principal dúvida de todo mundo é: Stephanie, muito legal esse destino, muito surpreendente, a floresta e tal, mas quanto custa uma viagem dessa? Ainda se fala muito que viajar para a Amazônia, especificamente, é um destino mais caro do que viajar para fora do Brasil. E hoje eu vim te contar com todos os custos listados que isso não é verdade. A Amazônia, como a gente sabe, é um destino de ecoturismo, então tem sim algumas questões que custam mais caro por conta da preservação, da conscientização, dos cuidados que têm que ser feitos aliados ao turismo, e isso é completamente normal. A gente escolheu fazer uma viagem curta, nós não deixamos de fazer nada, mas como tempo em viagem também é dinheiro, a gente acabou optando por fazer tudo com um pouquinho mais de pressa. Agora vamos falar do que importa, que é realmente quanto a gente gastou nessa viagem. Eu fiz questão de fazer uma planilha para vocês e essa planilha está disponível em um link que eu vou deixar aqui na descrição com todos os centavos que a gente gastou. Alimentação, hospedagem, transporte, a partir de São Paulo para a Amazônia e de volta. Então clica nesse link se você quer saber todos os detalhes, mas eu sempre vou colocar aqui na tela quanto que a gente gastou em tudo que eu citar ao longo desse vídeo. Começando pelas passagens aéreas, a gente, na verdade, teve o pontapé inicial de viajar para a Amazônia a partir de uma promoção de passagem aérea para Manaus, e a gente pagou cerca de R$270, vou colocar o preço exato aqui, o que é no comparativo 1/3 do valor normal de uma passagem de São Paulo para Manaus. Então não vou mentir pra vocês, a gente deu muita sorte e isso nos fez economizar bastante na viagem. Lembrando que a gente estava em 2 pessoas, então a gente gastou o total de 500 e pouquinhos na passagem aérea. Essa promoção a gente conseguiu no aplicativo do Melhores Destinos, eu vou deixar os links aqui embaixo também para você baixar. Também sei que tem o Passagens Imperdíveis, que tem muitas promoções também. E se você já está se planejando, já sabe quando ir, você pode cadastrar um alerta de preços também em alguns sites, como o Kayak, por exemplo, e aí ele te avisa quando a passagem estiver dentro do seu orçamento. Falando agora de hospedagem, a gente passou basicamente por 3 cidades, mas uma dica muito importante é definir as hospedagens base da sua viagem. Por mais que a gente tenha passado um dia inteiro, por exemplo, em Presidente Figueiredo, a gente não se hospedou lá. Então a gente acabou conseguindo negociar uma noite a mais na pousada de pesca, só pra gente dormir mesmo, que saiu num preço, maravilhoso, e nos possibilitou que a gente não precisasse dormir em uma cidade que não faria sentido, entendeu? Dormi na pousada de pesca, que foram 3 noites e 2 diárias, e saiu nesse valor. A gente passou uma noite e 2 dias em um hotel em Manaus, que ficou neste valor, pago pelo Airbnb. E a gente conseguiu esse valor aqui porque a gente utilizou aquele cupom de indicação de primeira viagem do Airbnb. Se você ainda não usou a plataforma, essa é a sua oportunidade de economizar aí na hospedagem. No comparativo, por exemplo, com o Ibis Budget, que é praticamente uma das acomodações mais baratas de Manaus, a gente gastou só R$10 a mais do que se a gente tivesse ficado no Ibis. Teve muito mais conforto, porque a gente acabou ficando num flat, que tinha até cozinha e tudo, tinha um espaço super legal e uma vista maravilhosa do Tropical Executive, que é um dos melhores hotéis da cidade, e a gente conseguiu economizar aí por conta desse desconto. A minha dica aqui é sempre pesquisar cupons de indicação, cupom de primeira compra, parcerias que os sites podem ter. Esses sites de viagem fazem muitas parcerias, então procura saber se o seu cartão de crédito possibilita alguma facilidade em sites como Booking ou hotéis, enfim. Sempre vai ter uma coisinha aí que você vai conseguir um desconto se você tiver paciência de procurar. Sobre transporte, também uma das maiores dicas que eu posso dar para vocês. A maioria das locadoras, onde você consegue alugar os carros, pelo site, tem uma abinha de parcerias. E essas parcerias promovem algumas regalias e até super descontos que você não sabe se você não procurar. Então, tô te dando essa dica de ouro aqui. Sempre procure, por exemplo, lá em Manaus a gente alugou um carro na Movida e saiu esse valor total. Mas a gente conseguiu um desconto surreal, porque a gente utilizou a parceria dos cartões Porto Seguro com a Movida, e isso nos deu praticamente
um pouco mais de 30% de desconto no aluguel do carro, que essa é uma das maiores dicas que ninguém sabe. Mas Stephanie, por que vocês alugaram um carro por lá? Primeiro porque a pousada de pesca, onde a gente ia ficar, é bem longe de Manaus, dava cerca de 150 quilômetros, a gente ia chegar no final da tarde. Eles iam cobrar da gente um valor de transfer de R$500 e a gente conseguiu o aluguel do carro por esse valor, mas a gasolina não passou nem perto. E a gente teve também a autonomia de parar quando a gente queria. Em Manaus a gente não utilizou o carro alugado, a gente devolveu antes, mas eu indico com todo o meu coração que você continue com o carro enquanto você estiver em Manaus, porque os carros de aplicativo lá a gente não teve uma boa experiência. O serviço do pessoal não é muito bom, a gente se sentiu inseguro em algumas corridas, então se eu posso dar uma dica, continue com o carro alugado. E táxi também lá é sem condição, se você tiver, por exemplo, se você quiser, por exemplo, ir no museu da Amazônia, vai ficar caríssimo, porque é super longe, é quase 1 hora da cidade. Então eu acho que vale super a pena continuar com o carro, anota essa dica também. Agora falando um pouco sobre os passeios. Se você deseja saber um pouco mais e todos os detalhes sobre o nosso roteiro de 4 dias na Amazônia, clica aqui embaixo também no link que eu deixei, que vai te direcionar para uma pasta onde eu criei um documento com todos os detalhes do nosso roteiro que você pode baixar no seu computador ou no seu celular para também te inspirar aí na sua viagem para lá. Mas resumindo aqui um pouco para vocês, a gente ficou os 2 primeiros dias numa pousada de pesca, a gente ficou o dia todo no rio pescando, na verdade foi numa represa, na represa de Balbina, e a gente teve uma oportunidade muito imersiva de sentir a Amazônia na pele, de tomar chuva, de ver os insetos, de ver macaco gritando no meio da selva, e foi realmente incrível. Foi o mais caro da nossa viagem, foi fechar esse pacote, porque a gente ficou numa pousada que é depois de uma comunidade, então é bem longe e é realmente uma imersão. Tem alimentação inclusa, tem o piloteiro que te auxilia também como guia, te conta um pouco do que ele sabe como ribeirinho ali naquela região. Então valeu super a pena pra gente, era uma experiência que a gente queria ter e não teve praticamente quase nenhum conforto, mas a gente pagou esse valor total no pacote, estava incluso a alimentação, as 2 diárias no barco, né, com combustível incluso e o piloteiro, e a hospedagem, né, e foi um quarto exclusivo pra gente. Depois desses 2 dias e 3 noites, a gente partiu para Presidente Figueiredo, que estava no nosso caminho de volta para Manaus, e a gente decidiu fechar um pacote também com um guia de lá, que é o Mário. Vou deixar o contato do Mário aqui e aqui pra vocês. A gente acabou fechando o pacote com ele, incluindo os passeios, o almoço, as entradas nas atrações, porque sempre tem uma taxinha para entrar nas cachoeiras e reservas, enfim. E também estava incluso o transporte, a gente foi no carro dele, só que ficou um pouco mais barato, porque a gente dividiu com um casal. Na verdade, esse casal estava indo sozinho e a gente conseguiu essas 2 vaguinhas para se inserir ali no passeio deles. Mas eu sei que ele também fecha pacotes a partir de Manaus, ele te busca lá e te leva e te traz de volta. E pode ser bem legal e eu achei o preço dele super bacana. A gente fechou com ele esse valor aqui, e eu acho que valeu super a pena, porque ele sabia onde a gente estava indo, a gente conseguiu aproveitar muito melhor o nosso tempo, já que a gente tinha só um dia. A gente praticamente começou o passeio acho que às 11 e a gente terminou o passeio às 5 da tarde, a gente conseguiu fazer muita coisa. A gente foi na Caverna do Maroaga, na Gruta da Judéia, a gente foi na Cachoeira do Santuário, foi na Lagoa Azul, que é maravilhosa. E eu sinto que a gente conseguiu aproveitar tudo e aprender muito sobre a floresta, porque a gente tinha esse guia. Então a gente não conseguia economizar mais do que isso, porque, por exemplo, no passeio da gruta e da caverna, você não consegue entrar sem guia. Então de qualquer forma você tem que pagar alguém. Então lembre-se, sempre que você fechar um pacote, sempre que você fechar mais dias, você vai conseguir economizar, porque você consegue ter o poder de negociar. Aí depois que a gente chegou em Presidente Figueiredo, a gente foi pra Manaus. A gente conseguiu jantar em um restaurante super legal, até meio chiquezinho assim, de comida, né, amazônica, comida
não sei se é amazônica, mas de comida regional, né? Saiu um preço um pouquinho salgado, mas foi a única experiência gastronômica, assim, mais refinada que a gente teve e que a gente se deu esse luxo aí, porque a gente estava bem cansado depois do passeio desse dia. No dia seguinte, a gente queria fazer os passeios tradicionais de Manaus, que é o dos rios, encontrar animais, né, ter esse contato com os bichos da floresta. Ele visitou um lago de Vitórias Régias e tudo isso, e também visitou a aldeia indígena, tudo isso também em pacote que a gente fechou com um barqueiro no Porto de Manaus. A gente deixou para negociar lá também para conseguir um preço melhor. E a gente conseguiu um preço maravilhoso. A gente teve um passeio exclusivo, foi só nós dois no barco, era um barco bem simples, mas super delícia. Então o total do passeio deu este total aqui. Por exemplo, se você fechar num super barco grandão, que vai cerca de 150 pessoas junto com você, você vai pagar uma média de R$240. E a gente gastou isso pra ir sozinho fazer as mesmas coisas muito mais rápido e sem aquela muvuca junto com a gente. Então, mais do que economizar, lembre-se, a experiência vale. A gente visitou o mercado municipal e a feira ali que fica do lado. E o que eu posso falar pra vocês é que a comida lá dentro é muito, muito barata. O nosso café da manhã ficou num preço maravilhoso. Comi muito. Almoço também tem várias opções de almoço muito baratinhas, então vale super a pena se você estiver naquela região almoçar por lá. É claro que se você não quiser uma coisa muito refinada, porque mercado é mercado, né, gente? E pra uma viagem de 4 dias, eu acho que a gente conseguiu um preço super legal, considerando que a Amazônia é um destino de ecoturismo e eu sei que tem esse valor agregado. Considerando todos esses valores, o total da nossa viagem por pessoa foi esse aqui, então a gente gastou o dobro disso. Em questão de valores, viajar pra fora não é mais barato do que viajar pra Amazônia. E a Amazônia tem essa questão de você estar contribuindo com a nossa população, contribuindo com o nosso país, fomentando a conscientização da floresta, da natureza, tendo esse contato de perto que a gente não tem nas grandes cidades. Se você já tem esse dinheiro reservado, fica de olho aí nas promoções, se programe, se planeje e visite a Amazônia, porque eu tenho certeza que, independente do valor que você gaste, vai valer a pena e a sua experiência vai ser transformadora, assim como foi pra mim. Se você ainda não me segue no Instagram, por lá eu compartilho todas as minhas viagens em tempo real. Lá tem alguns destinos salvos nos destaques, além da Amazônia, mas tem a Amazônia também. Então se você quiser saber mais, é só me seguir. E eu espero que tenha te ajudado a planejar a sua viagem para a Amazônia. Um beijo e até o próximo!